Meninos, nós vamos falar agora sobre as atividades 28, 29 e 30, já na apostila 4, tá bom? A gente vai ter uma ideia da história da ciência, tá bom? Quando a gente fala de ciência, o que vem na cabeça de vocês pode ser, no geral, um senhor velhinho com seu jaleco num laboratório, fazendo várias experiências com coisas muito complicadas, certo? Nem sempre é assim. Hoje em dia, a gente tem um acesso mais fácil à ciência. Basta você formular uma pergunta, querer descobrir algo e testar as explicações para isso, certo? Então, você mesmo pode ser um cientista mirim, tá bom? Basta fazer experimentos, ok? Olha a quantidade de experimentos que a gente já fez em sala de aula, tá? Na apostila de ciência, sempre tem algum experimento novo, algo que você possa fazer em casa. Então, se faz uma pergunta, se elabora alguma coisa e testa explicações para isso, tá bom? Então, qualquer um pode ser um cientista, certo? Construção do pensamento científico. Esse pensamento científico, ele não surgiu do nada. Começaram a pensar lá na filosofia, quando a gente tinha vários filósofos. E os filósofos, eles eram conhecidos por ser os donos da sabedoria, tá? Então, eles tinham que conhecer muitas áreas. Então, eles estudavam matemática, música, política, astronomia e outras áreas variadas, certo? E aí, com isso, esses filósofos ficaram curiosos com algumas coisas e acabaram, cada um, contribuindo de alguma forma para a ciência que hoje a gente conhece, certo? Então, a gente vai ver alguns deles e como eles contribuíram para a ciência de hoje, certo? O primeiro, Aristóteles. Ele valorizava a observação na busca por respostas para um problema. Ele admirava a natureza e, para observá-la, ele foi criterioso em seus registros, obtendo informações sistematizadas e organizadas de tudo o que se propunha a estudar. Ao longo da sua vida, ele desenvolveu um raciocínio lógico, buscando compreender as causas de tudo o que estudava. Essa observação, a sistematização da informação, o desenvolvimento de um raciocínio lógico para obter as explicações sobre as coisas do mundo, elas influenciaram o que chamamos hoje de método científico. Então, esse método científico, ele tomou como base essa forma de organização que Aristóteles tinha ao observar as coisas da natureza, tá? E isso contribuiu para várias áreas, entre elas biologia. Em biologia mesmo, ele foi responsável pelo primeiro sistema de classificação dos seres vivos, certo? Ele que observou, por exemplo, que a baleia não é um peixe, que o morcego também não é uma ave, que os dois eram mamíferos. Então, com as observações dele, ele contribuiu de forma gigantesca para a biologia, tá? Então, apesar de ser um filósofo e não ser formado em biologia, ele fez grandes observações que hoje contribuíram para isso. Também teve Galileu Galilei. Tá? Ele foi um importante estudioso italiano que inventou várias coisas. Ele desenvolveu, entre outros instrumentos, o primeiro termômetro, um aparato de medição dos batimentos cardíacos, o primeiro telescópio, usado para demonstrar um modelo de heliocentrismo que contrariava as autoridades da época. Então, ele trouxe algumas invenções que contribuíram demais. Pensa, se hoje a gente não tivesse um termômetro, ou não tivesse como medir os batimentos cardíacos, ou o telescópio, tudo veio a partir dele, certo? Além do Galileu Galilei, de Aristóteles, a gente teve vários outros pensadores, tá? Entre os estudos do Galileu, conta-se que ele subia na Torre de Pisa, na cidade de Pisa, na Itália, e realizava uns testes de aceleração. Ele jogava o objeto lá de cima e marcava o tempo que esse objeto demorava para cair, tá? E aí, com essa técnica dele de observar, colocar em prática, testar a explicação e observar, ele, aos poucos, foi influenciando outros estudiosos a seguirem o mesmo caminho, tá? Então, os outros estudiosos ficaram curiosos de fazer da mesma forma que ele, de testar o que estava sendo dito, entendeu? Então, ele acabou influenciando a criar mais cientistas. Também teve Isaac Newton, que ele foi um físico e matemático
que percebeu e descreveu a força de atração entre os corpos de qualquer parte do universo, que hoje a gente chama de gravidade, tá? Então, Isaac Newton, ele foi responsável pela gravidade, pela lei da gravidade, que a gente conhece hoje, tá bom? A ciência de hoje. Ao longo do tempo, o acúmulo de conhecimento ele permitiu que os cientistas se especializassem em determinados problemas. E com isso a ciência foi dividida em áreas. Então a gente tem hoje os astrônomos, os físicos, os químicos, biólogos, médicos, certo? Eles fazem de forma específica. Eu quero pesquisar sobre os animais, eu quero pesquisar sobre a história, certo? Então, a gente tem cientistas especializados em várias áreas, tá bom? E a gente tem como fazer essas pesquisas, esses experimentos, não só em laboratório. Então, a gente pode fazer em laboratório, podemos fazer no campo, certo? Podemos testar de outras formas. Então, ser cientista é elaborar alguma questão e tentar resolver ela com hipóteses, com testes, ver como que dá certo, tá? Esses testes, a gente tem, depois que você colhe, como cientista, você colhe as informações, faz seus testes, você apresenta para a comunidade científica, para que todos possam contribuir de forma positiva para o seu trabalho, tá? Então, os cientistas, eles discutem suas hipóteses e testam com outros colegas, por duas maneiras. Ou eles fazem publicação de artigos científicos em revistas especializadas, ou eles fazem participação em reuniões e congressos, onde eles apresentam suas ideias, tá? Então, eles não podem fazer os testes e guardar para si, eles têm que passar para a comunidade para que todos possam também saber o que ele descobriu, o que ele está testando, tá? Agora vocês vão realizar os exercícios de aplicação, tá? E os propósitos.